Ah, foi bom. Vamos ver, estamos aqui, irmãos. Olá, irmãos queridos que estão em todos os lugares. Estamos começando aqui só organizando a imagem, só um pouquinho. Vou mexer um pouco aqui assim. Vamos ver. Acho que tá bom, né? Deixa eu só baixar um pouquinho mais aqui. Vamos ver. Começou uma chuvarada aqui, irmãos. Mas, graças a Deus, estamos bem. Estamos bem. Então, estamos continuando a jornada da fé. Estamos continuando. E somos gratos a Deus pela vida de todos os irmãos, onde os irmãos estiverem. Diz a palavra de Deus, diz o Senhor, que Ele alcança o seu povo, Ele escolhe e chama o seu povo. Não é possível ser povo de Deus sem que Ele tenha chamado. E isso é bastante claro, assim, quando Jesus procura ajudar, né, nessa compreensão, uma vez que a mentalidade humana, debaixo da separação de Deus, debaixo do pecado, né, sob uma rebelião absoluta, ela começa a trabalhar a ideia, né, de divindade dentro das formas que a própria mente humana pode conceber. Então, ela traduz a questão de relacionamento com Deus através daquilo que ela pode, que o homem mesmo pode estabelecer com as coisas, começando com o nascimento. Então, ele atribui ao próprio nascimento a relação com Deus. Nasceu, é filho de Deus. Então, essa base bastante afetada, né, essa base distante assim, da palavra de Deus, mas encontrou eco, encontrou guarida no coração humano. Então, o ser humano, ele confunde o nascimento natural com o nascimento do que é provido pelo Deus Criador. Uma vez assim, Deus falando sobre isso, deveria ser elucidado, né, deixado claro no coração das pessoas que o nascimento da parte de Deus, só Deus pode fazer, né? E onde que está na Bíblia isso, né? Onde que Deus deixou claro isso? Em tantos lugares. Mas, pelo menos João, no capítulo 1, nós temos aqui como testemunho da palavra, né, o registro nas Escrituras, em João capítulo 1, que todo aquele que crê, todo aquele que receber a Cristo, esse passa a ser filho de Deus. Não é possível ser filho de Deus de outra forma. Só na mente humana, que ele, na sua ficção, né, nas suas criatividades, ele imagina ser filho de Deus, nascido de uma família comum, ou tendo uma religião, ou então participando de algum ritual, de algum culto, de alguma água na cabeça, ou de algum batismo, ou de algum rol de membros. Então, essas coisas não transformam ninguém em filho de Deus, a não ser em beato religioso. E essa beatificação humana, através desses rituais e religiões, elas só vão acabando por cegar mais ainda as pessoas, porque eles acabam achando que isso é de Deus e não é. E como não acontece nada de Deus na vida dessas pessoas, e começa a acontecer religião,
exploração religiosa, e aí as pessoas vão, alguns são vocacionados para ser escravos e beatos, então eles vão. E tem outros que já tendo uma mentalidade, oi filho, tá bom? Já um pouco mais aberta, né, mais estudada das coisas, ele começa a imaginar que Deus não pode ser uma coisa dessa, né? E ele está certo, Deus não é isso mesmo. Bom, Jesus deixou bem claro, né, em João, no capítulo 1, que é preciso que a pessoa tenha uma relação, tenha um ato de alcance de Deus sobre a vida dele, que transforma ele em um filho de Deus, né? Isso está em João, capítulo 1, versículo 12. Esse ato de Deus, ele está na pessoa de Cristo, por isso que está escrito ali, todos quantos o receberam. Então a provisão de Deus para gerar gente que sejam filhos de Deus, para gerar pessoas que sejam filhos de Deus, né? Oi, Manuel? Tá bom? Então a gente está começando aqui nesse encontro a pensar, né, sobre como a gente começa a vida com Deus, né? Como que a gente começa uma vida de fato, né? Uma vida que tenha significado, né? Sentido, dignidade, propósito, que vem daquele que criou o mundo, né? Qual o propósito para a vida da gente? Né? A gente pode, a gente mesmo, gerar propósitos. Eu tenho um propósito disso, daquilo e vai, né? Mas isso é um propósito humano. O que você vai fazer da tua vida? Isso, aquilo, aquilo outro. Então aí cada um faz um propósito. Então essas coisas podem enganar muita gente. E Deus realmente está tentando trabalhar numa intensidade, né, numa profundidade tal que alcance a gente como pessoas e não deixe a gente ficar enganado por aquilo que podemos gerar, né, de ideias e imaginar um propósito para a gente, mas pode até ser bom, né? Tem gente que tem propósito aí de trabalhar, estudar, ser honesto e tal, isso é bom, né? Mas é que a vida do ser humano é muito maior que isso aí, é muito mais, né? A vida do ser humano, ela tem uma distinção muito grande de tudo que há, e essa distinção ela só pode ser completada mais do que pela nossa própria criatividade, ela precisa de Deus, né? E a questão com Deus, ou você é filho dele, ou você não é nada dele. Não tem primo de Deus, né? Não tem sobrinho de Deus, né? Não existe neto de Deus. Existe filho de Deus só, né? Ou é filho ou não é nada. Ou não é parente, não é nada. Não é parente distante. Não existe essas coisas, né? Então Deus está dizendo que Ele vai gerar gente, filho dele, né? E isso está em João, capítulo 1. Mas também está em João 3. Né? Em João 3 também está isso escrito. Há uma agonia de Deus em procurar ajudar a mentalidade humana a não ser enganada por outras coisas. Né? Tem gente que nasce, a família diz assim, agora esse daqui já é um filho de Deus. Não é verdade. Mas a religião disse, mas Deus não disse. Né? Então o pessoal assim tem sido meio que facilmente enganado. E ninguém se preocupa muito se é filho de Deus, se não é. Né? Então isso para as pessoas hoje em dia, no mundo do jeito que está sendo vivido, com os valores, né, que estão sendo aceitos pela sociedade, porque hoje os valores são assim, se você tiver uma ração para comer, né, uma cama para dormir, um dinheiro guardado, você está feito na vida. Nunca foi tão baixa a ideia de vida na humanidade como a gente está vivendo agora. Nunca foi tão baixa. Né?
Então qualquer ração de vida aí, qualquer político que aparece engana, qualquer pastor maluco que aparece engana, né? Qualquer tipo de filosofia que apareça por aí, ciência, qualquer tipo de ciência engana. Então as pessoas são enganadas pelo pastor, pelas igrejas, são enganados pelos políticos, né? São enganados pela ciência. Olha que maluquice. O pastor parece um maluco pulando lá na frente, todo mundo aceita. As políticas, os caras são ladrões que roubam a nação inteira, todo mundo aceita. Né? A ciência diz que a gente veio do macaco, todo mundo aceita. Então era para ser macaco mesmo, porque aceita qualquer coisa. Não tem inteligência, não pensa. Né? A pessoa está dizendo assim, eu sou bicho mesmo, pode me levar para qualquer lugar que eu vou. Né? Então Deus deixou a palavra dele, a palavra de Deus. Né? A própria palavra de Deus diz que o mundo foi feito por Deus. Né? Então, o mundo foi feito, o universo inteiro. A ciência hoje está assim meio assustada, porque eles estão percebendo que tem uma força chamada força única. Eles estão dando esse nome. Né? Que olha o universo para o lado que você olhar, ele é igual na sua consistência. Como que pode isso? Que tipo de poder, né, que não deixa, por exemplo, lá na ponta de onde o nosso telescópio alcança, ele poderia estar olhando um negócio meio bagunçado, planetas batendo em planetas, Sol batendo em Sol, uma confusão. Mas não, é tudo igual aqui. Existe uma ordem no universo. Né? É uma ordem que aponta, se tem ordem, alguém colocou em ordem. Né? Você vai trabalhar num lugar, as pessoas falam assim, ó, coloque em ordem esse arquivo aqui. O que é para fazer? Pegar a gaveta e jogar para cima? Não, né? É para você pegar e colocar em ordem. Que tipo de ordem? Alfabética. Opa, ordem alfabética. Primeira letra, U. Não, primeira letra, A. Né? Não é de qualquer jeito. Por isso que todo mundo que fala ordem alfabética se entende que a primeira letra é A. É uma coisa universal, uma coisa aceita, um padrão, uma ordem que tem. Aí você vai procurar, por exemplo, a letra do nome João, você sabe que está no começo. Aí a pessoa já vai lá direto para o meio. Né? Ou J, né? Pelo menos a dica já, ó, João, letra J. Né? Então é uma ordem. Quem que pôs em ordem isso? Ninguém. Como assim ninguém? Não é possível. Né? Então surgiu por acaso, não é possível. Então, João 3, Evangelho de João, a palavra de Deus em João, ele está conversando com um homem chamado Nicodemos. E ele fala para Nicodemos sobre isso. Né? Nicodemos, você é um homem que tem uma intelectualidade alta, conhece muita coisa, já leu muita coisa. Como Jesus fala aqui no versículo 10, João 3,10. Olha só. Jesus fala para ele assim, tu és mestre em Israel. Mestrado, doutorado, uma pessoa que tem estudo, uma cultura, conhece muita coisa. Né? Ele é mestre ainda em Israel, quer dizer, ele tem um conhecimento amplo sobre a teologia, sobre a filosofia. Né? Uma pessoa que tem uma cultura imensa, como Paulo, por exemplo. Paulo é conhecido como um dos maiores intelectuais da história, Paulo. Nicodemos é semelhante. Né? Então, Jesus ficou admirado de que um homem com tamanha cultura, ele não tivesse sequer o entendimento do que Jesus estava falando. Por quê que Jesus se admirou de Nicodemos sendo teólogo, sendo mestre, sendo altamente preparado em Israel, não soubesse o que Jesus estava falando? Porque em algum momento dos estudos de Nicodemos, né, ele mudou o curso da sua visão para aquela que era de Deus, para aquela que era de Israel, particular, dele mesmo.
Então, quebrou o ponto principal de toda aquela orientação. Porque o ponto principal que Deus estava orientando Israel é a respeito dele mesmo, de Deus, né? Então, quando você entra numa escola e você quer aprender geografia, você tem que ficar em geografia. Você tem que aprender aquilo ali, as coisas que competem aquilo ali vai te dar uma formação naquela área. Ah, eu vou fazer uma faculdade de geografia, mas todo dia eu vou no curso de piano. Não é possível ser uma pessoa formada em geografia, né? E o povo de Israel foi preparado por Deus para que ele ouvisse sobre Deus e falasse ao mundo sobre Deus, né? E quando o próprio Deus esteve presente aqui na terra, diante do povo, que ele ensinou sobre ele mesmo, esse povo nem sabia quem era que estava falando. É a maior aberração que tem. Por quê? Né? Então Jesus disse assim, ó: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas. Não compreende nada. Quer dizer, o que Jesus está dizendo já era para ser conhecido facilmente por todo o israelita, por todo judeu. Isso que ele está falando aqui no capítulo 3 era facilmente para todos eles saberem o que Jesus estava dizendo, porque ele está dizendo isso desde Gênesis, né? Desde o início. Deus está tentando dizer sobre Cristo, Deus está tentando dizer sobre a desgraça do pecado, Deus está tentando dizer sobre a salvação, a mudança de vida que há em Cristo, mas o povo não compreendeu isso aí. Como não compreende hoje? Hoje você fala em Deus, você fala em Jesus, você fala em Bíblia e todo mundo pensa em religião, né? É a mesma coisa que você chegar para uma pessoa, que a gente já falou aqui: ah, eu quero conversar com o engenheiro dessa casa aqui. Ah, não, de religião a gente não conversa, né? Mas como religião? Ah, porque eu quero falar com o engenheiro. Mas então, na religião não se fala, religião não se discute. Mas não, será que não entende? Será que não tem um bom senso? O engenheiro não tem nada a ver com religião. O construtor do universo não tem nada a ver com religião. As religiões que fizeram essa confusão na cabeça do povo. Qualquer religião, né? A Igreja Católica fez a religião, a confusão. Ela que surgiu do Império Romano. O Império Romano, que era Império Romano, fez a confusão, né? E assim vai indo. Depois da Igreja Católica, que fez a confusão toda, ou antes um pouquinho, que teve a intervenção de Cristo dentro dessa confusão toda, né? Que Jesus veio no meio do Império Romano, né? Ele entra na história humana, ele vem, como diz aqui em João também, no capítulo 1, né? João 1:14. Olha só, João 1,14 afirma que Deus fez uma intervenção dentro da história humana. O próprio Criador do universo, ele toma uma iniciativa já antes afirmada, desde Gênesis, né? Mas ele fala aqui que ele se fez pessoa. Deus teve um ato de amor tão grande, tão profundo, ao se tornar uma pessoa, né? Como nós, se fez carne. Então essa intervenção de Deus, né? O propósito de Deus agir dessa maneira é para cumprir esse ato necessário da parte de Deus, que é necessário de fato para que a gente seja curado dessa condição que tornou a gente totalmente uma caricatura de gente, totalmente uma aberração. A humanidade é uma aberração, né? Olhada do ponto de vista de Deus, ela está totalmente deformada. Deus fala A, ele pensa U. Deus fala 2, ele pensa 10. Então é um negócio maluco. A palavra de Deus está aqui, ele não ouve, né? Cristo vem, ele faz um negócio chamado Natal, ainda põe um negócio chamado Noel e um monte de coisa que não tem nada a ver
nada, né? Então, assim, a humanidade é uma aberração, né? Ela sabe determinados códigos de ética e faz tudo errado. Ela faz leis e quebra as leis. Ela fala que não pode roubar e rouba, que não pode matar e mata, que não pode adulterar e adultera, né? Que não, ela quebra todas as leis em todo o tempo, né? E fala que não pode ter outro Deus além do Deus verdadeiro. Tem 1 milhão de deuses. Não é só o santinho que é colocado aqui no pescoço ou no pulso, né? As divindades que a pessoa tem, elas nem sempre são assim animistas, do jeito das superstições que tem por aí. Há muita divindade que está no coração das pessoas, né? Por exemplo, a divindade de não aceitar Deus, seja lá o que for que possa acontecer, ele não aceita mesmo, né? Há uma divindade no coração da pessoa para ele não aceitar essa palavra aqui de Deus, de não pode acontecer o que for. Ele não vai aceitar a Bíblia de jeito nenhum. É uma divindade que tem lá. E ele não solta, ele fica preso naquela divindade, né? Então são situações de morte, né? É realmente a morte humana, nisso aí tudo. Então Deus chama pessoas. E ao chamar pessoas, transforma essas pessoas. Como a gente viu aqui em João 1,12 de novo, né? João 1,12. Ele diz assim: qualquer pessoa. Então, é bem importante a gente saber uma coisa, que Deus não veio ao mundo para salvar todo mundo, de jeito nenhum. Ele não veio para salvar todo mundo. Ele tem o poder de salvar todo mundo. Mas a maioria das pessoas não quer nada com Deus. Vão para o inferno. Não porque Deus está jogando eles no inferno, porque eles não querem ser salvos. As pessoas não querem inferno e também não querem ser salvas, né? É um absurdo. Ele é um criminoso. Tem um crime nas costas contra Deus. O crime está pesando. Vai ter a pena. Deus fala: eu vim para te salvar dessa pena. Ele fala: eu não quero ser salvo. Então o que vai acontecer? Ele vai para o inferno. Ele vai ser condenado, né? Então as pessoas assim parece que nem bom senso têm. Porque quando, vamos supor, a gente está falando e fala esse texto aqui, né? Lê para a pessoa. E aí eles falam: não, mas eu tenho minha religião. Eu tenho minha religião. A religião não resolve essa questão. Porque aqui é tão claro, né? Que ele fala meio quase chorando, romanticamente. Tem, né? que crer, né? Para receber, né? E para ser filho de Deus. Como é que a gente crê? Está escrito aqui, olha, a todos quantos o receberam. Como é que a gente recebe a Cristo? A saber, ele explica aí. A saber, aos que creem no seu nome. Né? Como é que a gente crê em Cristo? Então, Romanos 10, né? Romanos 10 diz assim que a gente só pode crer em Cristo, só pode crer em Cristo do jeito que Cristo é, não o Cristo aí da cruz, não o Cristo da religião católica, evangélica, nada disso. Esse Cristo não é o Cristo bíblico. Esse Cristo é manufaturado, hollywoodiano, é criado pela criatividade humana. O Cristo de Deus, o verdadeiro Cristo, aquele que é o que a Bíblia fala dele, você só pode crer nele, diz aqui em Romanos 10, 17, se você ouvir a palavra dele. Né? A fé surge no coração humano, diz aqui, pela graça de Deus, porque ela vai fazer gerar no coração do ser humano essa fé. O 9 também. O 9 também. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sim, e como que isso acontece? Né? E acontece se ele ouviu a palavra de Deus. Né? Primeiro passo que Deus dá conta a nós é que se você tem que ser alcançado por Deus, não é pela palavra de uma religião que você vai ser, é pela palavra que está aqui escrita, como ela é, tanto para começar a vida com Deus, quanto para continuar a vida com Deus, para começar e para continuar. Então eu começo ouvindo a palavra,
Acontece que quando eu ouço a palavra, mas o ouvir a palavra de Deus, não é ouvir com esse ouvido que está aqui. Esse ouvido que está aqui, todo mundo ouve, qualquer coisa, né? Há um ouvido mais profundo, que você está recebendo como quem aceita. Nesse processo, em João 14, diz que quem faz acontecer é Deus mesmo. Deus manda a sua palavra, você com essa postura interior do teu coração, do teu ser, ouve essa palavra, mas esse ouvir começa já desde o início a ser trabalhado pelo Espírito Santo em João 16, quer dizer, Evangelho de João, aí no capítulo 16. Deus, ele é tão cuidadoso, tão meticuloso, para ninguém ser enganado por ninguém. Porque o que a gente ouve por aí, esse monte de pastor, esse monte de padre, esse monte de religião que tem por aí, eles estão enganando todo dia as pessoas, porque a palavra que eles estão falando não é palavra de Deus. E o pessoal está sendo enganado e acreditando que é a palavra de Deus, porque eles começam a chorar, porque eles começam a rolar pelo chão, cair, eles começam um pular em cima do outro, um esbarrar no outro, assoprar no outro, enfim, é uma verdadeira orgia teológica. E o pessoal acha que essa orgia tem a ver com fé. Nem é teológica, é orgia mesmo. É uma orgia carnal. Né? Então, aqui em João 16, e o pessoal, porque teve aquela sensação, né, emocional, claro, um está grudado no outro, um está pulando no outro, está soprando no outro, ele fala, puxa, isso aqui deve ser de Deus. Isso não é de Deus. Isso é a orgia humana acontecendo. Em João 16, Jesus disse, em João 16, no versículo 8, que o Espírito Santo é que traz ao ser humano aquela convicção, aquela ideia de que ele está mal. É o Espírito mal diante de Deus, né? Lá diante de Deus. A pessoa é alcançada por uma graça que, se não for essa graça de Deus, a pessoa continua na mesma, justificando seus erros, justificando a sua forma de estar vivendo a vida sem Deus e achando que está com Deus. Ele é criativo, né? A pessoa é criativa. Mas quando o Espírito Santo diz assim, você está numa condição de pecado, isto é, pecado diante de Deus é estar morto, né? Você está morto. Olá, irmãos. Olá, pastor. Graças a Deus. Olá, irmãos queridos. Conseguiram chegar. Passaram pelo dilúvio? Até chegamos, graças a Deus. Dilúvio de carro? Eu que vim por aqui assim para chegar aqui. Bênção. Amém. Mas nem que fosse para dar um abraço em vocês, a gente. Oh, amém. Em nome de Jesus. Quanto tempo, né? Amém, é verdade. Olha, Manuel. Bom? Não, daí, E a mamãe tá boazinha? oi, irmão. Tá mais ou menos. Saúde. Ah, é? Pois é, querido. Ele mandava. Então, estamos pensando nesse começo, né, da importância da palavra de Deus, né, em estarmos alcançando a palavra de Deus. Em João João 16. Vamos ver aqui, alguém acho que está falando algum oi. O André está lá em Paraíba do Sul, com a Letícia, com a Samira, e a turminha toda lá, o Celso, as irmãs, né? E todo mundo lá, e então a Juliana, né? Todos os queridos estão junto com a gente nessa coinonia. Então, que Deus, né, abençoe todos nós nesse ouvir a palavra do Senhor, né? Então, assim, irmãos, assim, João 16 também, dentro dessa ideia do amor de Deus, né? Amor que age, né? É um amor exclusivo, né? O amor de Deus é exclusivo, é único, é verdadeiro. É tão único, verdadeiro, tão exclusivo, que ele vai refletir a sua palavra isso também. A palavra de Deus ela tem essa característica de unicidade,
de exclusividade, de verdade, né? Então ela não vai enganar ninguém. A palavra de Deus ela vai dirigir para Deus, né? Então ele diz aqui que a palavra chega no nosso coração. O Espírito, lá no versículo 8, diz que ele convence a gente. Isso é dar ciência a nós. É só o Espírito que faz isso, não tem mais ninguém, né? Não existe poder nesse mundo. E é nesse processo que a pessoa passa a perceber que o estado dele diante do Criador do universo está afetado profundamente, está mal, né? Ele está em pecado. Isto é um modo da palavra dizer, da palavra de Deus dizer, a palavra pecado, né? Que ele está separado, rompida a relação, né? Ele está morto. O salário do pecado é a morte, diz lá em Romanos também. Então há um processo de morte dentro do coração humano que só é revelado pela palavra de Deus. Não tem jeito. Aí a pessoa está aí respirando, está aí andando, trabalhando, fazendo um monte de coisa. Ele imagina que ele está vivo. Ele não está, né? Bom, então o Espírito Santo diz aqui, é ele, que o Espírito de Deus, santo, diferente de tudo, né? Ele convence, dá a nós a ciência dessa situação, da justiça e do juízo, né? Daquilo que é justo, corretamente justo, não daquilo que a gente possa fazer como justiça. Quando a gente fala em justiça, ela está tão desacreditada, a justiça humana, ela está tão afetada, né, por essa condição, que praticamente não existe. Nós vimos hoje no nosso país um dos maiores exemplos de desonestidade para com uma nação inteira, né? O governo simplesmente chegou no fim do ano com um débito imenso e para chegar às contas a ficar certo, ele falou, agora está tudo perdoado, pronto, acabou. Já pensou? Você chega no supermercado e compra uma compra de R$300 e você só tem 100. Aí você fala pro caixa assim, olha, eu só tenho 100 e vai ser 100 e acabou. Aí esquece os outros. Não, mas não posso. Decretado. O que era 300 vale 100 e acabou. Tchau, leva as compras. É um absurdo, né? Agora, não pode. Assim, né? Isso é desonestidade, no mínimo, não é? Então, isso não é justiça, isso é um absurdo. Na religião, a mesma coisa. O pessoal está dizendo aí qualquer coisa, todo mundo está aceitando. Na ciência, né? Enfim, é uma situação terrível. E o Espírito Santo é o único meio do ser humano ser tocado, para que ele possa perceber a verdadeira justiça de tudo, a justiça de Deus, né? E o juízo, porque se existe uma pena, uma verdade, se existe a pureza e a dignidade de Deus, se existe a justiça de Deus, não é possível não haver juízo. Seria uma injustiça se aquilo que é injusto ficasse igual ao que é justo. Aí seria um absurdo, como a gente sabe que é. Nós mesmos sabemos que é. Então Deus está dizendo, vai haver juízo. E quem é que pode convencer o ser humano de que vai haver juízo? O Espírito. Né? Porque senão o ser humano também enjambra a sua própria cabeça para dizer que não, está tudo bem. Não vai haver juízo nenhum. Está tudo certo, qualquer coisa está certo. Se eu matar está certo, se eu roubar está certo, se eu mudar os padrões está certo, qualquer coisa está certo. A maioria das pessoas acha que não vai ter um Não término. tem nada. Vai continuar, está tudo certo. Sim, é uma ideia, né? Que Por isso a acomoda. preocupação muito grande, cuidar do planeta, Cuidar do né? planeta. Tem que cuidar. Então, por que Deus deu um planeta estável, eles jogam nas costas dos ecológicos a glória de que o planeta é bom. A glória não é dessa turma. O pensamento ecológico, ele pode ser interessante para todo mundo, mas ele não é messiânico. Quem cuida do planeta é Deus, que fez ele assim, e assim vai ser até o fim. Ele é estável. Não só o planeta, como o universo inteiro é estável, né? Hoje a gente falou, tem a força única. Todo mundo da ciência está espantado com essa força no universo. Isso é estabilidade, né? Agora, isso é ecologia espacial. Temos que trabalhar bem aqui no planeta para não jogar muito lixo no espaço. Senão vai poluir o cosmos. Né? Então, olha, o cosmos está poluído, então vai ter um
morte aqui na Terra. Ou vamos dar dinheiro pro grupo chamado Ecologia Espacial. Lá vai dólares, bilhões de dólares, né? Então, são coisas absurdas, né? Mas o acerto dessas visões, da visão de vida, é só por Deus. Então o Espírito faz isso. Então, uma vez acontecendo essa mudança, lá em Romanos, né, que a gente estava... Não, agora é Efésios, irmãos, Efésios. Aí a pessoa, Efésios capítulo 1, né, a pessoa vai ter uma relação, acontecendo essa relação com Deus. Efésios. Com a vida dessa pessoa, ela entra numa nova dimensão de existência. Então, afirma Efésios aqui, ó, no capítulo 1, 12, 13 e 14. Olha só o que Deus testemunha para nós como seres humanos, de que nós agora, transformados em uma pessoa nova pelo poder de Deus, pela ação do Espírito, pela palavra que alcançou o coração desse ser humano. Então esse ser humano ou ele permanece do jeito que está, morto, ou ele é alcançado pela palavra e nasce de novo, e ao nascer de novo em Cristo, ele foi feito para ser para louvor da glória de Deus, né? O que nós vimos outro dia, que a palavra glória significa você passa a saber exatamente o peso, né, que deve ser dado às coisas. O peso das coisas. O peso de Deus, a ser dado a Deus. Você mesmo. É o ser humano que glorifica a Deus. O ser humano nascido de novo. Então, a nossa vida agora vai vamos assim, vai poder conter conteúdos, que esses conteúdos agora gerados por Deus, na continuação dessa vida nova, vão dar glória a Deus, quer dizer, vão dar atributo de peso a Deus. As pessoas vão poder receber um testemunho de que o Deus realmente faz-se presente, faz-se glória na vida de pessoas. A glória de Deus se vê em nós, né? Como aconteceu com Moisés lá, que o rosto brilhava, né, em determinado encontro com Deus, só que diz o texto que a glória de Deus se desvanecia, assim, ela perecia, ela ia sumindo. Hoje, quando você está em Cristo, a gente entra nessa relação em Cristo, a glória de Deus, ela aumenta, deveria aumentar, né? E aqui está dizendo isso. Como afirma no 12, ele diz que esse louvor que nós somos hoje, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Está vendo? Em quem também vós, olha o processo da salvação aqui descrito no 13. Né? Ó, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então você só pode ser de Deus depois que ouviu a palavra. Que é o Evangelho, né? A palavra de Deus. E aí então, tendo nele crido. Então você... o Espírito Santo em teu coração te coloca diante da palavra, da verdade, da pessoa de Cristo testemunhada pela palavra, e você diz assim: eu creio, é nisso que eu creio, aí está a minha vida, e isso eu preciso para mim, eu agora me entrego a isso, né? Algo que é pelo Espírito, né? Então acontece isso. E aí então nesse momento essa pessoa é selada com o Espírito Santo da promessa. Então o Espírito Santo passa a fazer parte da vida dessa pessoa. Né, irmãos? E aí então Jesus disse lá em Mateus 5, olha só o que Jesus disse, Mateus 5, que essas pessoas que estão agora em Cristo, eles recebem de Cristo um tipo de... eles são revestidos de uma autoridade também. Em Mateus 5, 13,
Jesus usa a palavra assim, vós sois. Essa palavra aqui é muito importante, porque o ser algo está dependendo de Cristo, que faz esse ser algo, e esse algo que esse ser é Ele mesmo, que é o vós. Quer dizer, vós é que sois. Quem está fazendo vocês serem, eu estou fazendo. Jesus. Né? É Jesus que faz alguém ser alguma coisa. E esse alguém que é alguma coisa é uma pessoa. Né? É uma pessoa. E esse foi o grande erro de Israel. Foi o grande erro do povo judeu. Que eles achavam que quem era alguma coisa era eles mesmos. Né? Eles é que eram alguma coisa por ser Israel. Né? Por ser judeus. Então esse é um grande erro de Israel. O povo evangélico, a igreja de Cristo, ao longo da história, também caiu nesse mesmo erro de Israel. Né? Ela acha que é por si mesma alguma coisa. Uma instituição. Israel achava que a nação é que era alguma coisa. A nação de Israel era alguma coisa. Ele não entendeu a chamada de Deus para ser povo de Deus. Ela confundiu o chamado com eles mesmos. Né? A santidade estava neles por serem eles assim mesmos, como eram. O povo é que é quase divino, não Deus. Deus é servo desse povo. Isso é um problema que desconfigurou a nação de Israel, e foi por isso que a gente viu no começo que Nicodemos não entendeu nada do que Jesus disse. João 3, Jesus disse assim: tu és mestre em Israel e tu não sabes e não entendes as coisas que eu estou falando. Né? Então toda a cultura, todo o status de Nicodemos, todo esse enraizamento com o príncipe dos fariseus em Israel, ele, diante do Deus que fez ele mesmo, né? Diante do Deus que fez a nação, falando para ele as coisas que eram para ser ouvidas, ele não ouvia mais, ele não sabia o que era. Algumas vezes ele fala para Jesus: mas o que é isso? O que significa nascer de novo? Você está querendo dizer o quê? Né? Eu tenho que nascer da minha mãe de novo, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe, é isso que tu está dizendo? Ele fala: eu não estou entendendo nada. Então era alguma coisa que Jesus disse, você tinha que entender. Faz muitos séculos que eu estou falando isso, e agora você não entende nada. Né? Então a configuração, a situação da nação de Israel, ela se tornou um povo morto. Como a igreja é um povo morto também. O que se chama de igreja hoje em dia. Né? Ele está totalmente distante da palavra de Deus, e a palavra de Deus fala e ele não ouve a palavra de Deus. Né? Então é uma gravidade. Mas aqui em Mateus 5,13, Jesus disse: vós sois, vós, eles, os discípulos, sal da terra, né? E luz do mundo. Lá no versículo 14, de novo ele fala: vós sois luz do mundo. Né? E então, irmãos, a palavra de Deus é muito cuidadoso, né, em apresentar o seu processo da graça, de alcançar as pessoas. Então tudo começa num determinado ponto dentro do tempo. É uma ação de Deus dentro do tempo. Ele criou o mundo, né? Lembra lá em João 1? Diz assim: no princípio. É uma noção de tempo que tem aí. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. João diz: ele estava no princípio com Deus. Então, enfim, há uma noção de tempo em que todas as coisas começam. Esse tempo, então, ele caminha para uma direção, para um momento máximo. Né? Esse caminhar, ele é afetado várias vezes pela intervenção de Deus. Várias vezes. Né? Então, por exemplo, em Salmo 90,
Moisés, ele dá um testemunho sobre o tempo, né? A gente, às vezes, nós já pensamos sobre isso aqui. Mas é importante lembrar o nosso coração dessa intervenção, dessa relação do eterno Deus com o tempo e nós também. E do caminhar dentro desse tempo. E então, aqui no versículo 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Então as pessoas estão chegando agora na passagem de ano, eles pensam que o ano novo vai trazer alguma coisa nova. Por isso eles chamam de ano novo. Né, irmão? Tá bom, pode chamar de ano novo. Mas o que significa? Para a maioria das pessoas, praticamente significa algo personalizado. Que as pessoas dizem assim, que o ano novo traga para você isso. Como assim? É um absurdo. Ano novo não traz nada. Ele é um tempo. Se não houver uma intervenção dentro do tempo, não vai acontecer nada. Entendeu? As pessoas não têm essa noção. Eles já fizeram do tempo uma espécie de superstição, uma crença supersticiosa, né? Eles são capazes de dizer assim, feliz ano novo. Mas como assim feliz ano novo? O que significa isso? Nada. Significa nada. Porque não existe isso aí, né? Não existe, se não houver uma intervenção. Moisés está dizendo assim, eu preciso aprender, Senhor. Eu preciso aprender. Me ensina a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Né? Porque muitas pessoas hoje, elas acordam de manhã e começam numa correria tão grande, fazer tanta coisa, que o dia passa assim, e ela vai atropelando tudo, vai brigando com um. Sim, terrível, sim. né? Ainda mais hoje em dia é assim, mais ainda, né? As pessoas estão sequestradas dentro do tempo. E o pouco momento que talvez tenha para reflexão profunda, ele não usa para isso. Ele não lê profundidades. Não pensa no dia dele. Não pensa no dia dele. O que ele está fazendo, o que ele está falando. Não pensa, ele só vai agindo assim, vai agindo. Ele é tomado o máximo que for possível para que não haja tempo suficiente para ele contar, né, perceber, sentir a vida dele em relação a Deus. Essa oração é em relação a Deus. Eu preciso de sabedoria, eu preciso cuidar, nós precisamos. Né? Então é assim que se torna uma vida digna, uma vida em que a presença de Deus faz parte e ela caminha com toda a visão que Deus, o Criador, o Eterno, pode dar a você. Então Moisés está colocando aqui dentro desse tempo, uma intervenção de Deus em nossa vida, para que haja realmente uma distinção, uma dignidade, um propósito, um sentido que seja correto. Né? Isso também tem algo a dizer lá em Josué, né? Josué. Então, em Josué, no capítulo 1, Moisés tinha partido para Deus. A gente falou de Moisés bem agora. E o Moisés diz lá no versículo 1 que ele tinha morrido. E ele mesmo também no Salmo 90, ele fala que o Senhor é a casa dele. Então, ele não perdeu, ele não deixou toda a estrutura montada na vida dele atrapalhar a ideia dele de que havia uma casa para ele, um lugar para ele. E esse lugar é Deus. Esse lugar é Deus. Tu é o meu refúgio. Tu tens sido, é o versículo 1 do Salmo 90, né, irmãos? Da mesma forma que Deus faz nós sermos a casa dele. Deus, quando olha para nós,
o seu povo, o povo de Deus, é tido por Deus como casa de Deus. Moisés diz: tu és a minha casa, e Deus fala: vocês são minha casa. O problema é grave demais, porque da mesma forma que tem pessoas que olham para Deus totalmente fora do que Ele é, assim, também olham para nós mesmos como povo de Deus totalmente fora do que de fato somos, né? Então somos casa de Deus. E Deus está dizendo aqui para Josué agora que Moisés morreu e foi para a casa dele, que é o próprio Deus, né? Que ele falou no Salmo 90. Mas aqui na continuidade da história, dentro da história, da intervenção de Deus dentro do tempo, né, para chegar a cumprir os seus propósitos de alcançar o ser humano como ele quer alcançar, ele fala para Josué assim no versículo 7, assim: ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Né? Tenha cuidado disso. Se apegue à minha palavra. Não desvies dela nem para a direita nem para a esquerda. E esse é o conceito aqui. E teu caminho será próspero, bem sucedido. Então, o povo de Israel, ele tinha saído do Egito, né, irmãos? Hoje de manhã eu estava conversando com ele sobre esse momento, assim. O povo de Israel foi tirado do Egito e estava chegando ali, perto da fronteira com a terra prometida. Ele não sabia que era ali a fronteira, que era a terra prometida, mas ele estava perto. Em 2 anos ele chegou ali. Aí começou uma murmuração entre o povo ali, e ali eles tiveram que andar mais 38 anos. Então ficaram 40 anos andando ali, né? Só que esse ato de Deus, essa intervenção de Deus, lá na tirada do povo, lá do Egito, que era a maior nação da terra, naquela ocasião, impactou o mundo. Impactou o mundo. E aquele povo ficou vagando pelo deserto, de uma maneira assim, parecia que estava sem rumo, mas não, Deus estava ao mesmo tempo esperando morrer aquela geração de murmuradores, de gente que não tinha visão de Deus, mas ao mesmo tempo estava aumentando o impacto dele nos outros em volta onde ele teria que ir, né? O impacto da presença de Deus no mundo, o choque que ele está causando nas outras nações poderosas está acontecendo. Está acontecendo. Então, quando a gente está andando, irmãos, às vezes a gente pensa assim: que impacto a gente está causando na sociedade ou no mundo que a gente está em volta? A gente não tem noção. A gente não tem noção. Tem gente que pensa que a igreja, para ter impacto, ela tem que ter um prédio imenso, tem que ter uma multidão imensa, tem que estar no centro da cidade, tem que fazer 1 milhão de programas na TV, no rádio, na internet, seja lá onde for. A eclesia de Deus, irmãos, ela é de Deus. A eclesia de Deus é de Deus. Olá, irmãos queridos. Pedro, Esther, irmão Jais, irmã Patrícia. Então, nós somos vasos, né? A gente é vaso. Deus está usando da maneira. Como é que Deus está usando o povo? Né? Exato, como Ele quer. A presença de Deus é tão santa, irmãos. A presença de Deus é tão santa. E o ato de Deus no meio do seu povo é tão santo, é tão grandioso, né? A forma como Ele testifica na intervenção que Ele tem em nossas vidas, na presença em nossas vidas, que a gente não tem noção, né? Então, o que foi, Pedro? O que será? Né?
testemunho que é dado por Raabe, vamos dar uma olhada aqui em Josué capítulo, vamos ver aqui, 2, né? Josué capítulo 2, eu acho assim, irmãos, impressionante isso aqui, no capítulo 2, Josué 2, tem aqui no capítulo 2 de Josué uma narrativa de que Deus, o povo de Israel, mandou 2 homens, né, lá para dentro de Jericó, né, 2 homens, porque Deus tinha dito assim: a terra que eu tenho para dar para vocês, a terra prometida que eu tenho para dar para vocês, essa está bem ali na frente. Aí eles foram lá na montanha e olharam aquela terra e falaram: isso é um absurdo, porque tem um exército inimigo, que agora o mais poderoso era Jericó. Olha só, além do exército de Jericó, ainda tinha mais um montão de povos que eram menores, mas que estavam todos lá naquela terra, que era a terra prometida, né? Eles tinham acabado de sair do deserto e tinha o exército mais poderoso da terra na frente deles. Aí eles, bom, vamos ver como é que é lá. Mandaram 2 espiões, né? Diz aqui no capítulo 2 que Josué enviou secretamente 2 homens, né? Vocês vão lá, diz lá no 1, né? Observem a terra e Jericó, observem Jericó. E eles foram. E é claro que eles pensaram assim: qual o melhor lugar para a gente entrar em Jericó e ninguém suspeitar de nós? Qual o melhor lugar? Num bordel? Numa casa de prostituição? Entra todo mundo, né? Entra todo mundo. Ninguém vai nem notar. Vamos entrar lá? Vamos. Eles não vão para prostituir-se, eles vão para se camuflar. É o lugar mais óbvio para se camuflar. Só que, ao mesmo tempo que é o lugar mais óbvio para se camuflar, é o lugar que mais se fala de tudo. E o pessoal vê todo mundo, observa todo mundo. Então, é um bando de linguarudo que tem lá dentro, desses lugares assim. Então, eles esconderam na casa da prostituta Raabe. Tem algumas versões bíblicas que diz que ela era só a dona da casa, né? Mas eu acho que quando eles traduzem por dona da casa, eles estão querendo alterar a realidade da coisa. Ela também era prostituta, né? Então, cujo nome era Raabe. Eles pousaram lá. Só que, irmãos, não adianta, irmãos. Quem não é prostituto, não adianta querer se esconder. Quem é de Deus, não dá certo ficar no meio da prostituição, irmãos. Não dá. Né? Não dá. As pessoas vão notar que a pessoa é diferente. Eles vão olhar para você: não, esse homem não é um prostituto. Tá aqui, né? Não, não é. Essa mulher não é uma prostituta, de jeito nenhum. Não é possível. Olha o olhar, olha o jeito. Não dá. Não é possível. Porque, a palavra de Deus no Salmo 115 fala que a pessoa que vive um determinado tipo de endeusamento de alguma coisa vai ficar igual àquilo. Né? O endeusar é aquilo que você segue, ama e faz. Né? Se um cara vive no boteco, ele vai ficar com cara de boteco. Se um cara vive na prostituição, ele vai ficar com cara de prostituto. Né? Se um cara vive em qualquer lugar, ele vai ficar com mais ou menos aquela fisionomia, daquele jeito. É claro que a gente não vai julgar ninguém pela aparência, embora a aparência seja formada por aquele conteúdo que ele tem dentro de si. Né? O fato de ter gente que consegue fazer artisticamente uma cara de prostituta ou de não prostituta, isso é uma coisa. Esses são os espertalhões. Mas, de fato, a realidade verdadeira é que aquilo que você segue, que você vive, que você ama, que você crê, vai te tornar parecido com aquilo ali. É um princípio, né? Bom, o caso, irmãos, é que eles pousaram lá naquele lugar de prostituição.
E o versículo 2 diz que não adiantou eles querer se esconder, porque a notícia correu para a cidade inteira. Né? O versículo 2 diz assim, olha, Raabe está escondendo os espiões aí de Israel. E eles são de Israel, porque eles têm cara de gente de Deus. Né? E diz aqui, ó, à noite, irmãos, olha só, o negócio era grave. À noite, a notícia correu. Vieram os homens dos filhos de Israel. Por mais que eles tivessem disfarçado, não tinha jeito. Povo de Deus é povo de Deus. Né? Não adianta. A gente fala assim, não dá certo. Não, irmão? Povo de Deus não dá certo com essas coisas. Bom, aqui fala, irmãos, que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, manda sair esses caras já daí. Né? Nós queremos que eles sejam apresentados. E ela então, preocupadíssima, a Raabe preocupadíssima, ela diz assim, olha, eu acho que eles devem ter saído aí, eles estavam aqui mesmo, realmente eles estavam aqui, só que eles foram embora. Se vocês correrem, talvez vocês alcancem eles por aí, né? Pode ser que vocês alcancem, mas aqui eles não estão mais, e eles estavam. Né? Não é que aqui está autorizando a mentira, né, irmãos? Mas aconteceu. Ela não podia falar a verdade ali. Né? Como lidar com isso? Não sei. Só a Raabe teve que fazer isso aqui naquela ocasião. Né? E às vezes acontece algo assim. Né? Não é uma autorização da mentira isso aqui, mas é uma situação difícil. Uma defesa, né? É, uma defesa. Então, diz assim, ó. No versículo 5. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Né? Não sei para onde foram, ide após eles depressa, aí vocês vão alcançá-los. Aí ela foi rápido, ela antes disso falou assim, vocês corram lá para a parte de cima da laje, ficam lá em cima da laje, e deixa que eu falo com a turma aí. Né? E eles ficaram escondidos lá no meio de algumas coisas, né? Ali, e eles foram embora, né, irmãos? E saíram procurando eles por lá. E a porta se fechou. E aí então ela ficou pensando, irmãos. A Raabe, aquela mulher, ficou pensando: eu tenho que falar com esses homens. Né? Lá no versículo 8 diz assim: eu vou lá em cima, no telhado, falar com eles. Né? E chegou lá, irmãos, aí começa uma declaração tão impressionante. Quando ela diz assim, eu sei que o Senhor, olha só que declaração, eu sei que o Eterno, ela usa a palavra aqui, o Eterno, eu sei que o Eterno deu essa terra a vocês, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Eterno secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíis do Egito. Isso aqui faz 40 anos que aconteceu, irmãos. Irmãos, isso é impressionante. Você já pensou, estávamos conversando no Lipe nós hoje de manhã sobre isso, uma pessoa que tem medo de alguma coisa um dia é uma coisa. Se esse medo passa uma semana, ele aumenta. Já pensou passar 40 anos? Ele está um medo, que o povo de Jericó tinha mais medo de Israel do que Israel tinha medo de Jericó. Era um negócio impressionante. E ela está dizendo isso, que ela sabe dessas coisas, que o povo está terrivelmente afetado, né? E também o que fizestes, e vai contando aqui. E diz no versículo 11 que só de ouvir essas coisas no coração deles todos desmaiaram. E ninguém em Jericó tinha ânimo por causa da vossa presença, porque o Senhor, o Eterno, é vosso Deus, e é Deus acima dos céus e embaixo da terra. Então, irmãos, às vezes eu fico pensando assim, que graça é essa de Deus, que o povo está lá andando no deserto, ninguém está vendo o povo, ninguém está vendo ele.
e Deus está infundindo um medo em cima de todas as pessoas que estão em volta. Sabe lá o que é isso, irmãos? Isso tem que dar temor no coração do verdadeiro povo de Deus. Né? Senhor, Tu estás agindo em nossas vidas. O Senhor está chamando a gente para ser um povo, pequeno rebanho. Um povo que anda sem ninguém ver esse povo, porque são sal. Né? É luz. É um povo que não tem endereço na terra. Lembra do texto que nós aprendemos outro dia em Pedro? Né? Pedro diz lá no 1 Pedro, diz assim, que nós somos peregrinos. Peregrinos, irmãos, a palavra é paraoikos. É triste que a tradução não traduz direito. Né? A palavra paraoikos significa aqueles que não têm referência alguma na terra. Não tem nada como referência na terra, embora sendo casa de Deus. Somos casa de Deus. Somos povo santuário. Somos o povo onde Deus habita. Né? Mas não temos lugar de referência na terra. No entanto, causa um impacto na terra que Deus quer que seja causado. É um negócio incrível. Então, lá no capítulo 2 de Josué, a Raabe diz assim: agora jurem, eu peço pelo Eterno, que usem de misericórdia, né? Como usei de misericórdia para convosco, vocês também usem comigo, né? Para conservar a minha família, a minha casa, não sei o que, não sei o que. Então ali tem uma conversa, e lá no versículo 17 eles vão dar a ela a palavra de que ela deve, na casa dela, colocar uma corda vermelha na porta. Esse vai ser o sinal para a gente usar de misericórdia para contigo. E se toda a tua família estiver dentro da tua casa, quando a gente atacar aqui, quando acontecer aqui o que Deus vai fazer, só vão ser salvos aqueles que estiverem dentro da tua casa, e se a tua casa tiver a fita vermelha na porta. Talvez lendo isso algum pastor vai gerar uma fita vermelha para vender no próximo domingo aí, né? A fita vermelha da casa de Jericó, da Raabe. Já pensou quanto que valeria uma fita dessa? Agora tem a igreja da fazenda cerca de Jericó, né? Irmão? Uma loucura total, né? Mas o povo ainda não tinha feito isso aqui, não tinha nenhum desses malucos de hoje em dia, né? Mas ela fez isso mesmo, né? Ela fez isso. E diz lá no versículo 21 que ela disse assim, ó: segundo as vossas palavras, assim seja. É um amém. Assim seja. É um amém. Ela está dizendo amém à palavra de Deus. Assim conforme a palavra farei. Né? Então despedimos, eles se foram, e ela diz aqui, olha, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Na mesma hora. Né? Na mesma, já pensou? Ela falou, pode ser agora. Melhor já é para pôr esse negócio? Vou pôr. É para fazer o que Deus mandou? Vou fazer. É capaz de muita gente, se a gente pregasse isso, eles correr para uma fita vermelha na porta, do que entender que isso aqui é Cristo. É Cristo que salva. É o poder de Deus em Cristo, no sangue dele derramado na cruz, que salva a gente. Mas ninguém quer Cristo, ele quer cordão vermelho. Então, é mais fácil, é mais fácil. Ele põe uma cruz pendurada, ele entra numa igreja, mas Cristo ele não quer. Seguir a palavra de Cristo como a palavra de Cristo é, ele não quer. Então essa mulher aqui, ela foi lá e colocou aquela fita. Nesse caso era para colocar a fita mesmo. Bom, irmãos, no versículo 3, o povo teve que passar o Rio Jordão. Versículo 3 não, capítulo 3, o povo teve que passar o Rio Jordão. Era um ato extremamente absurdo. Porque diz aqui um lugar no texto que era época de chuvas. E era época de degelo. As montanhas do norte, que tem gelos,
lá nas pontas das montanhas, estavam degelando. Era março, abril essa época aqui. Né? Fim de março, começo de abril. Né? E foi o começo do ano judaico, a partir daqui. Mas, então, diz o texto ali mais para frente, que o Jordão estava transbordando. Não era igual a Cantareira. Ele não estava igual aqueles riozinhos que estavam quase secando lá em São Paulo. O Rio Jordão estava transbordando, e quando o rio está transbordando é perigoso. Não dá. Né? E eles estão dizendo assim, disse o Senhor aqui no capítulo 3, Josué está dizendo assim, ó, lá no versículo 5, Josué diz assim, santificai-vos. Irmãos, nós vamos entrar. O que está diante de nós? O que está diante de nós? Amanhã, depois de amanhã, né? Nosso futuro aí. O que está diante de nós? O Senhor pede assim, santificai-vos, hoje. Né? O pessoal chegar no fim do ano e falar Feliz Ano Novo. Irmãos? O Senhor está dizendo assim, a gente podia dizer para as pessoas igual está aqui, santificai-vos, hoje. Porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. As maravilhas de amanhã serão muito além do que tu pode imaginar. As maravilhas de amanhã, tu não poderá lidar com elas se o teu coração não estiver santo. Você não vai conseguir entender nada. Você vai interpretar tudo errado. Quando as coisas começarem a acontecer, você vai cair fora, você vai errar o caminho. Como aconteceu com Nicodemos, e com o povo de Israel e com a igreja. Né? Você não vai entender. O que Deus está pedindo para nós é que haja hoje santificação. Não é ficar desejando Feliz Ano Novo. Vai ser uma loucura, irmãos, porque nós estamos tão viciados nisso que nós vamos acabar falando Feliz Ano Novo em alguma hora. É um negócio maluco. Então a gente tem que pedir a Deus misericórdia para tentar ajudar o pessoal no meio automático, irmãos. Nós ficamos todos programados, como aqueles robôs. Eu estou fazendo um estudo faz tempo já das novas sentimentos tecnológicos, né? São estudos sobre como que afeta a mentalidade humana a tecnologia. Eu estou em momentos de grande profundidade desse estudo. Vai sair um filme muito interessante daqui a uns dias chamado Her, ou Ela, né? Ela. É um negócio que a pessoa põe um fone de ouvido que interage com ele o tempo todo. É uma voz feminina que interage, é um fone inteligente, ele tem uma capacidade de aprender, e aprender o tempo todo, Então, aquilo que tem lá dentro daquele fone, né, que parece uma personalidade, começa a interagir tanto com aquela pessoa que ele se apaixona por aquilo, né, que é aquela voz maravilhosa, falando as coisas, e ele no fim ele quer casar com aquela pessoa, com aquela coisa. O filme é muito interessante. Ainda mais se torna mais interessante que a Motorola lançou um agora assim, que custa $400, né? Então a pessoa coloca e aquilo começa a aprender, e começa a interagir contigo. Daqui a pouco você vai querer casar com o fone de ouvido, né? É um filme interessante, né? Que ilustra, né, a quantidade de invasão, de condição invasiva que o ser humano está sendo afetado nos nossos tempos, né? Nos nossos dias. E a gente toma a forma daquilo e a gente interage e fica daquele jeito mesmo, né? Então Deus está tentando livrar a gente de tudo que não é. É a palavra santificar. Santificar é você deixar a tua vida totalmente à disposição de Deus, né? Deixa a tua vida totalmente à disposição de Deus. Com Ele devemos interagir. Porque Ele nos tirou da morte, das trevas e da desgraça e está levando a gente para o céu verdadeiramente, que começa agora, nessa relação. Então, eu vou fazer coisas. Quando Deus está dizendo aqui, eu vou fazer coisas na vida de vocês amanhã que vocês não imaginam que possa ser. Eu vou fazer coisas que vocês não imaginam, mas se vocês estiverem sintonizados comigo, vocês vão dar glória a mim e não a outro.
não é? Isso aqui foi ouvido por alguns. Não por todos. Tem gente que não prestou atenção nisso aqui, né? Mas, tudo bem. Josué falou isso aqui, né? Lá no versículo 13, ele já começa a dizer assim: o que vai acontecer é o seguinte: assim que as plantas dos pés de vocês, dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra. Por que ele fala o Senhor de toda a terra? Às vezes ele fala Senhor dos céus, né? O Senhor é Senhor aqui da terra também, irmãos. Deus age aqui dentro desse planeta. Mas não é assim como esses malucos estão pulando por aí, não, né? Essas barbaridades, essa maneira evangélica romana de ser, é a Igreja Católica Evangélica Romana, né? Então, uma barbaridade. Não é assim, né, que Deus age. O Senhor de toda a terra significa: eu estou na terra com vocês, e por amor do meu nome eu vou fazer acontecer o que tem que acontecer na terra. Deus vai fazer, e vocês vão junto comigo. É claro que a porta continua estreita, como diz outro dia uma charge no Facebook: não foi feita reforma na porta de Deus, ela continua estreita, né? O caminho é assim também, não foi feita reforma, está lá estreitinho, é um caminho estreito. Por isso que não adianta, irmãos, é estreito mesmo. Tem gente que não suporta, não vai conseguir aguentar e vai sair, né? Hoje estava falando com a tia Bá agora há pouco, eu estava na casa dela, a gente teve uma reunião lá, foi um culto mesmo, maravilhoso, né? Foi buscar a tia Bá, mas começou aquele temporal, aí ela falou assim: pastor, é melhor não ir. Eu falei: então tá, tia Bá, fica, eu vim no temporal. Mas realmente ela ficou com medo que pudesse ter um temporal na volta, né? Mas graças a Deus ela falou: pastor, eu estou lá. Essa é a eclesia que Deus me conduziu. E eu vou ficar firme. Eu ouvi 2 semanas atrás para não ficar, mas eu vou ficar. Eu ouvi muitas vezes dizendo: não fica, mas eu vou ficar. Por Cristo, pastor. Nós estamos juntos. E essa é a palavra, né? Então, tem pessoas que não conseguem, irmão. Não vão conseguir, né? Mas aqui também a gente vê pessoas que não conseguiram andar no caminho, né? Mas alguns conseguiram. Na hora que a planta do pé de vocês pisar lá, olha só: o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, elas serão cortadas. Puxa, que poder é esse, fazer uma represa num rio, na mesma hora que uma planta de um pé pisa, as águas simplesmente param, né? As que vêm de cima e se amontoarão. Isso aqui sim seria maravilhoso para fazer uma represa rapidinho, né? E ganhar um dinheirão. Olha, um tênis santo. Já pensou vender tênis santo que para a represa, para rio na hora? Ganha dinheirão, né, irmãos? Então, sandália, né? Melhor, tênis não tinha naquele tempo, né? Melhor falar sandália. Sandália santa de Israel, né? Então, tendo partido o povo... aqui é maravilhoso também, irmãos. A palavra partido é uma palavra que aparece algumas vezes na palavra de Deus, no sentido de... tem aqui, ó: tendo partido o povo das tendas. A palavra é retirado os pinos do chão das suas tendas. Isto é, eles entenderam e sabiam que eles não eram dali, daquele lugar. Eles tinham que sair dali, né? Então essa é a visão de Pedro. Pedro está dizendo isso: vocês são um povo peregrino. As tendas vão ser montadas e desmontadas, montadas e desmontadas. Vocês não são daí. Ninguém vai achar vocês. Mas a influência que Deus vai fazer através de vocês, da obscuridade de vocês, vai ser como Ele quer, né? Então, aí diz assim, ó, no 15: os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras, todos os dias da colheita. As águas paravam
que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, e as que desciam ao mar da Arabá. Então, é um quadro da coisa aí, né? E eles passaram, diz o capítulo 4. Eles passaram e, ao passar, o versículo 3 diz assim, 4:3, que eles deveriam pegar 12 pedras e levar, e depositar, e guardar. Por que isso? Lá no versículo 6 diz assim, isso é um sinal. Quando os vossos filhos no futuro perguntarem, que é isso? Que pedras são essas? Irmãos, aqui o povo faz uma confusão danada, né? Porque o povo prefere adorar as pedras, né, do que entender que Deus é o Senhor de toda a terra. As 12 pedras, elas vão completar a sua profecia lá em Apocalipse 21. Apocalipse 21 afirma que a Nova Jerusalém, isto é, a Eclesia de Deus, o povo de Deus, é fundamentada nas 12 tribos de Israel, né, que são os profetas, e nos 12 apóstolos de Cristo, que são os apóstolos. Isso está em Apocalipse 21. Tudo se completa em Cristo, tudo se completa no fundamento que Ele é, né? Bom, aí eram para ser guardadas e explicadas sempre. Quando o povo perguntasse, Jesus uma vez falou do memorial também para nós, né? Ele falou da ceia. Ele disse, eu quero que vocês lembrem. E quando Jesus, todos esses memoriais aqui, irmãos, que são várias alianças, são várias no Antigo Testamento, são várias. A Páscoa mesmo, que eles vão comer daqui a pouco, lá no capítulo 5, né, no 5:10, diz assim, os filhos de Israel estavam acampados e celebraram a Páscoa. No dia 14, né, do mês, da tarde e tal, e comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães ázimos, cereais, comeram nesse mesmo dia. Acabou o maná. Não tinha mais. A partir dali o maná cessou. Então, o maná cessou na primeira Páscoa. Então tinha uma aliança que acabou e começou outra. A Páscoa. E tudo é Cristo. Lá em João fala que Jesus é o maná que veio do céu. Ele é a Páscoa. Então tudo é Cristo. E Deus está trabalhando de uma maneira crescente, contínua, apresentando Cristo. Por isso que Jesus falou, Nicodemos, tu não entende? Eu estou sendo falado já faz tempo. Nicodemos falou, não sei nem o que você quer dizer com isso. Mas é terrível, né? Então, quando tudo se completa em Cristo, tudo, o povo de Israel não era para existir mais a partir de Cristo. Era para existir igreja de Cristo. Não igreja como nome próprio. Não transformaram eclesia em nome próprio, não é isso. Era para continuar os mesmos seguidores verdadeiros de Jesus que sempre houveram, continuar também depois de Cristo. Era assim que era para ser. Não era para ter essa instituição chamada igreja. Isso é um absurdo que tem aí. É uma aberração que tem aí. Claro que dá dó, porque tem uma multidão de irmãos nossos dentro disso. Eu também estava dentro disso. A palavra de Deus, no entanto, afirma que não é isso que é para ser, né? Então o mesmo erro de Israel continuou depois de Cristo, né? Continuou. Todo o memorial que Israel fazia era para Cristo, mas o pessoal preferiu ficar com a cidade de Jerusalém, né? Com o muro das lamentações, com a arca da aliança, com a cruz de Cristo, ou seja, lá com tudo que foi usado por Deus no Antigo Testamento também, né? Todas as coisas, como se isso aí fosse algum tipo de grandeza a ser mantida. E tudo aponta para Cristo. Então, o povo, né, irmãos, passou o Jordão. E aí, no capítulo 5, teve a circuncisão, que é outra aliança. Que Paulo depois vai falar que tem que ter a circuncisão do coração. Do coração. Mas o povo não entende. Ele prefere manter a circuncisão da carne, e no caso eram os homens que tinham a circuncisão, né? Os primogênitos, e
que era para Cristo também, tinha que lembrar o sacrifício de Cristo, mas não. Mas tudo bem, fizeram a circuncisão, aí tem a Páscoa, aí depois de todas essas alianças celebradas, no versículo 13 a 15, Josué encontra o anjo do Senhor. Sabe quem é esse anjo do Senhor aqui, irmãos? É Cristo. Esse aqui é Cristo. Depois de todas as alianças feitas e aceitas por eles encontram o próprio Cristo. Isso a gente chamaria de uma ante-apresentação de Cristo antes de ter nascido, né, aqui na Terra. Né? Proto-evangelho, é uma coisa antes. É um Cristo, é o Senhor que aparece aqui. Né? É onde a gente já estudou algumas vezes esse momento aqui. Quando Josué ali sentado, vendo Jericó, vendo o povo, e o anjo do Senhor ali do lado, que é Cristo, com a espada. E Josué então, admirado, diz assim: quem és tu? É amigo ou inimigo? E ele fala, não. Né? Ele fala, não. Aí eu estava falando de um colega dele lá que tinha um diálogo, né? Que ele pergunta, sim ou não, né? Ele pergunta, ele foi fazer isso ou aquilo? Né? Aquele lá não foi esse, ele falou, talvez. Talvez. É uma coisa estranha, né? Provavelmente. Provavelmente o quê? Então, não o quê? Né? Então, nada, eu não sou nem amigo nem inimigo, não é isso. Quem está ali é o príncipe do exército do Senhor, é Cristo que está ali. Né, irmãos? E é claro, Josué, com as suas divisas de general, com a sua espada, ele desmonta tudo aquilo aos pés de Cristo e diz: agora está na tua mão. Né? O que nós vamos fazer na sequência da nossa vida? Né? Nós podemos ter nossos planos, ou nós podemos deixar tudo nas mãos do Senhor? E é isso que devemos fazer. Josué fez assim. Bom, e Josué então ouve a palavra de Deus falando sobre como eles deveriam fazer o cerco de Jericó, né? O cerco de Jericó, todo descrito aqui. E Jericó cai, vai ao chão, e lá no versículo 17 diz assim: que a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Olha, a declaração é fatal. Está totalmente destruída, ela vai ser destruída toda. Somente quem vai sobreviver, somente quem viverá, errado, a prostituta, né? E todos os que estiverem com ela em casa. E aí então, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então somente guardar, agora ele fala assim, ó, então somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Né? Porém, prata, ouro, utensílios de bronze, esses serão consagrados ao Senhor. Então, essas coisas condenadas estão descritas em Deuteronômio. Né? Que principalmente eram as práticas deles, as adorações, as crenças, tudo aquilo que eles tinham lá, que eles usavam para esses intuitos, né? E aí então aconteceu isso. Bom, lá no capítulo 7 diz que um homem, ele não guardou nada disso, né? No capítulo 7 fala que houve uma pessoa que ele entrou lá em Jericó, e conforme Jericó estava sendo destruída, além de que Deus tinha permitido já pegar ouro, prata, joias, tudo podia pegar, ele ainda pegou das coisas profanadas, das coisas condenadas, né? E esse homem chamava Acã, e ele guardou aquelas coisas dentro da tenda deles, ninguém viu, quer dizer, ninguém, só a família, ele e a turma dele. Irmãos, olha o versículo 3. Eles se encontraram imediatamente após Jericó, eles encontraram um povo inimigo. De novo, outro povo inimigo. Outro povo. Só que esse povo inimigo era muito pequenininho. Era um inimigo anão. Né? E eles disseram assim, ó, voltaram a Josué e disseram assim: Ih, Josué,
esse povo é muito fraco, Josué. É muito fraco. Capítulo 7, 3. Eles tinham mandado de novo gente espiar a terra, eles foram lá espiar a terra e voltaram de novo dizendo que aqueles inimigos eram muito fracos. Diz assim, ó, no versículo 3, no final: nem se canse com isso, porque são poucos, muito poucos. Então, vamos mandar logo uns 3.000 só e acaba com eles ali mesmo, né? E aí vai relatar o texto que eles perderam a batalha vergonhosamente. Israel perdeu a batalha. Irmãos, eles tinham acabado de ganhar de Jericó. Mas quem que ganhou de Jericó? Foi o Senhor. Entende, irmãos? A nossa força sempre será o Senhor, nunca será nós. A nossa força sempre é o Senhor. E quando o Senhor for a nossa força, nosso refúgio, nossa fortaleza, irmãos, nós vamos ser aquele povo pequeno que anda pelo mundo aí, mas as vitórias de Deus acontecerão, não as nossas vitórias, as vitórias de Deus, né? E aí, quando a gente estiver andando, a gente vai ser tentado por todo tipo de coisa em nossa volta, porque as conquistas irão acontecendo, conquistas de Deus, não nossas. Não é aquilo que a gente quer, é aquilo que Deus quer. E então, nesse meio, a gente vai estar em contato com muitas situações estranhas. E nós devemos orar a Deus para a gente se santificar cada dia. Permitir que a palavra dele nos guarde cada dia. Porque nós vamos estar em contato com coisas extremamente tentadoras e diversas que estão contra a palavra de Deus. Ontem mesmo tinha um casal aqui, estudamos por 3 horas a palavra de Deus. E eles estavam querendo saber sobre essas coisas todas, e eu estava falando sobre isso. Eles são de uma igreja aí, toda estruturada, mas eu estava tentando dizer a eles: vocês têm a palavra aqui, né? Vocês querem, pastor, nós precisamos ajeitar a nossa família. Como que pode ajeitar algo se estiver na forma errada? Né? As estruturas que o diabo está encontrando na vida dos cristãos, em geral, é muito fraca. As pessoas estão falando de Deus, estão orando para Deus e não estão fazendo o que Deus diz. Então, é uma luta, a maioria dos cristãos, infelizmente, né? Então, aqui tem a descrição de Acã. Por isso, irmãos, que lá em Apocalipse, né, no capítulo 2, deixa eu ver, Apocalipse 3, aí o pessoal ouve, quando eu estou conversando, às vezes, com algumas pessoas, até pastores, ou líderes, ou professores, outros, ele diz assim: essa é a tua visão, né, pastor? Minha visão? Ai de mim, se um dia, irmãos, quiser ter a minha visão de alguma coisa. Isso é um absurdo, né? A gente tem a palavra do Senhor aqui. Mas aqui em Apocalipse 3, Jesus está dizendo assim, ó, no versículo 3. 3. Ó, e 4. Deixa eu ver. 3. Apocalipse. Não, é aqui. Desculpa, irmãos. Outra igreja que tem aqui. Vamos olhar aqui. Tem a palavra arrepender-se, por exemplo, no capítulo 2. Né? Já falei isso, a gente já falou isso uma vez. 2:21. Apocalipse 2:21. Ele diz assim, ó: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Está vendo a palavra? Lá no capítulo 3. 3 também. Lembra-te, pois,
do que tens recebido. Acharam todos? E ouvido. Ou lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o. E arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Já pensou, irmãos? A igreja de Jesus, ela está sendo chamada a lembrar-se, a guardar, porque se isso não acontecer, quando Jesus vier, vai vir contra aquela igreja, a igreja dele, e ela não vai saber que veio contra eles. Não vai saber. Isso é uma loucura total, né? Quero achar também um outro texto desse. Bom. Eu não. Capítulo 2, 16. Ele diz assim: portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, há uma chamada para a igreja se arrepender, né? Para a igreja se voltar. Olha, irmãos, vamos ver o capítulo 2, último texto de arrependimento, chamada ao arrependimento para a igreja de Deus, né? Capítulo 2, olha esse texto aqui do versículo 4, olha só, 2:4. O que Jesus tem contra a igreja de Éfeso? Que eles fizeram o quê? Deixaram o primeiro amor, irmãos, né? Abandonaram o primeiro amor. Às vezes é difícil ver o que está acontecendo hoje, porque as igrejas não estão mais amando o primeiro amor. Eles amam qualquer coisa, é uma denominação, né? Quem manda na igreja não é Cristo, é a assembleia, ou é o sínodo, ou é o grupo papal ou clerical. É assim que é. A decisão que tem que tomar, quem tem que tomar é o grupo majoritário, né? Então ele diz assim, olha, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas lembra-te, pois, de onde caíste. Dá para saber onde que foi a queda? Dá para saber, né? Quando começaram a seguir o projeto romano, dá para saber. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática de quê? Das primeiras obras. Que primeiras obras essas, irmãos? São as que estão nas Escrituras, na palavra. E tem gente que fala assim, mas o tempo da Bíblia já foi. Há 2000 anos atrás, hoje é outro tempo. Mas Jesus está dizendo, não está falando nada disso. Está falando que a nossa missão é ser um povo que pratica as primeiras obras. É um povo que sempre vai ter que primar pelas primeiras obras. Não pode mudar para a segunda, terceira, quarta. Não pode, né? Então, é a nossa jornada hoje até o céu, né, irmãos? Muito bem. Então, irmãos, por causa de Acã, Israel perdeu uma batalha muito fácil, né? Nós não podemos aceitar essas coisas assim. Mas que Deus nos abençoe a ficar firmes, né? Esse tempo aí que está acontecendo de novo ano, né? É um marco, realmente é um marco. Um novo ano é um marco. Mas o que deve mover nosso coração é sempre o Senhor, a santidade, a busca dessa santidade na palavra, ser conforme o Senhor quer. E então nós vamos prosseguir, né, durante o nosso tempo com sabedoria e com graça. Vamos então orar ao Senhor, né, amados? Ó
Deus, nós estamos aqui diante de Ti, recebendo a Tua palavra santa, Senhor, e queremos muito, Senhor, que o Teu Espírito Santo, da mesma forma que nos convenceu da necessidade de Cristo, naquele primeiro dia da nossa conversão, o Senhor também, pelo Seu Espírito, nos continue impulsionando e convencendo e nos ajudando, Pai, a tomar o rumo da Tua palavra, Senhor. Cada dia da nossa vida queremos nos santificar hoje, porque realmente os atos Teus são tão elevados que só mesmo no Teu Espírito, conforme a Tua palavra, vamos poder identificar os Teus atos e glorificar o Senhor e sermos nós para o louvor da Tua glória, Senhor. E ao mesmo tempo, quando surgir algum outro fenômeno grandioso em nossa volta que não for Teu, nós não seremos enganados, Pai. Ó Deus, ajuda-nos a caminhar assim até o dia que o Senhor abrir esse céu, e para nós vai ser um dia maravilhoso e glorioso também. Nós queremos celebrar o Senhor agora, porque és Tu que celebramos. Ó Deus, sabemos que o Senhor é a causa, a razão da nossa celebração aqui, da Tua ceia, Senhor. E assim nós estamos fazendo, porque nós confiamos na Tua palavra e promessa de que há de chegar o dia que ela se cumprirá e nós estaremos contigo, celebrando no céu, Senhor. Nós agora estamos orando, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos entregar, irmão Jairo, o pão. E pode também entregar o suco junto. Né? E assim a gente vai percebendo, assim, cada dia, esse ato, né, irmãos, de obediência a Mateus 26, que agora é nosso momento de, dentro do tempo, estar celebrando o que Jesus deixou aqui. E que Ele mesmo é a razão da nossa vida, da nossa existência e do nosso prosseguir. Né? Foi assim que Jesus disse lá para os seus discípulos, naquele lugar também singelo, simples, que depois Ele pegou o pão e, usando o pão como um elemento comum, em que todos estariam ceando, como querendo dizer que do mesmo pão nós comemos, né? Isto é, do mesmo corpo de Cristo nós fazemos parte e nós temos em nossa vida. A palavra de Cristo é para nós o alimento, né? Obrigado, irmão. E assim Jesus pegou o pão e então Ele abençoou aquele pão, Ele deu graças a Deus por aquela celebração e pelo que isso significa, que é Ele mesmo indo à cruz. Então vamos orar. Nós Te louvamos, Senhor, juntos no ato da obediência a Ti, de estarmos juntos como Tua família, ligados pelos laços do Espírito Santo, celebrando o dia em que Tu fizeste a intervenção que abriu para nós, no Senhor, as portas do céu, Senhor, e que tirou de nós o pecado que nos devastava, que nos levava para o inferno. Nós estamos celebrando o ato da redenção em Cristo naquela cruz. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E então partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, e isto é o meu corpo. E assim como Jesus ensinou, vamos fazer. Amém. Amém. E assim, depois que eles comeram o pão, Jesus então pegou o cálice e deu graças. Querido Deus, ó Deus, o ato da entrega do Senhor naquela cruz, horas em que o Cordeiro de Deus estava sendo morto, entregando a sua vida. Ó Deus, que oferta santíssima, que sangue derramado que reivindica e tem o poder de reivindicar a vida eterna. Ó Deus, que poder é esse que nos alcançou?
e que nos leva a estar hoje e sermos teus filhos, Pai, estarmos em Ti. Nós queremos Te louvar juntos. Aqui está a Tua família, Senhor. Ó Deus, nos conduza sempre nessa mesma convergência a Cristo, Pai. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante eu não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber o vinho novo convosco no reino de meu Pai. Então, como Jesus ensinou, vamos fazer, irmãos. Ó Deus eterno, querido Senhor, nós celebramos como o Senhor nos ensinou, nos ordenou. A ordem do Senhor está em Cristo. E assim foi feito mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, amados irmãos queridos, todos mandaram lembranças, né? Nós estivemos lá no aniversário da minha mãe, e teve um encontro lá, foi uma bênção, e todos mandaram lembranças. Lá na quarta-feira, na casa do André, da Letícia e da Samira, também eles mandaram lembranças aos irmãos. E vamos estar orando por uns pelos outros sempre. Acho que na quarta, né, que é 31, é isso, né? Quarta. A gente está querendo muito ver se dá certo a gente estar junto aqui, né? Vamos estar orando na passagem e que Deus nos abençoe a seguirmos firmes nele, né? Deus abençoe os irmãos. Fomos e voltamos bem, também damos graças a Deus. Algumas turbulências, mas meio algumas tempestades, mas conseguimos. Então, que Deus abençoe os irmãos, queridos. Tem ali né, as coisinhas, as coinonias continuam ali. Deus nos abençoe. Qualquer uma oferta pode ser entregue lá. Tem uma irmã, alguns irmãos de fora do Brasil que estão pedindo orações, né? E tem uma irmã que chama Ilka, estava conversando com ela hoje e ela estava pedindo orações, e outros irmãos de alguns outros lugares. Essa irmã, acho que é da Indonésia, né? E ela é casada com um norte-americano, estão firmes em Cristo, e tem umas conversas acontecendo, né? Peço aos irmãos, porque a gente tem que orar, são várias pessoas sendo alcançadas, que eu vejo e outras que a gente não vê, mas que sejam abençoados. Orem por esses alcances. Alguns estão vindo aqui. E a Sheila está bem? Quem? Sheila está bem, anda também às vezes entrando em contato pelo Face, está bem, está lá, andou viajando lá para os Estados Unidos também, voltou, e vamos continuar orando por esses alcances. Então, os tensos, né, que a gente não... Isso, tem a irmã do Nayef, que está sempre assistindo, sempre liga aqui várias vezes. A gente tem estudado, né, lá dos Estados Unidos, ali perto de Nova York. E quer muito que a gente vá lá e um dia fazer uma coinonia. Então... Deixa eu ver quem falou um oi. Edson, meu irmão querido e amado. Eu e Marilda os vimos. Amém. Que Deus abençoe os irmãos aí. Nós estamos falando de vocês agora. Para a gente estar orando pelos que estão longe, né? E estão mandando oi. Então, nós queremos muito que Deus continue abençoando a gente. Manda lembrança a todos. Eu mando lembrança, estou mandando. E que Deus fortaleça a gente. Talvez em Campinas tenha um encontro no dia 6 de janeiro, né? Tem a irmã do irmão Nayef, ela fala que tem assistido direto, e põe lá para ver nós, mora em Nova York, né? Mas eu não sei até onde vai. Eu sei que tem alguns estados nos Estados Unidos que tem
visto muita gente. Eu creio que a palavra de Deus está alcançando várias pessoas longe. Então, a missão que temos, eu tenho falado para os irmãos, a missão nossa aqui está extensa, irmãos. Deus está alcançando. As pessoas estão querendo entender o que está acontecendo. É um avivamento. Eu estava falando para quem acha que para o André, que nós estamos vendo um avivamento daqueles que amam a Deus e querem seguir a palavra de Deus. Isso é avivamento de Deus. Só a misericórdia de Deus para nos manter ali firmes. Então vamos, em nome de Jesus. Deixa eu virar um pouquinho aqui assim. Meu filho querido, Deus abençoe. Manuel, Deus abençoe todo mundo. Fica firme. Sempre com Cristo. Não, tem horário. Deixa eu continuar olhando para ela. Opa. Me caiu aqui. Não. Vai lá passear. Irmãos queridos, tá ali as crianças, ali no cantinho, olha. Tá lá o Pedro, tá lá a Esther. Pedro tá lá brincando com alguma coisa. Pedro, você tá aí, Pedro? Dá um oi aqui. Tá preocupado. Tá abraçando mamãe. Então tá bom, irmão. Ô Pedro! Uhul! Ó, que dó! Apertou o dedo. Mas tudo bem, é assim mesmo. O Samuel, isso mesmo. Faz um tchau pro Samuel. Catiane e Daniel, né? Que Deus abençoe vocês aí. Temos orado. Fiquem firmes. Deus, o Senhor eterno, os guarde. E a todos os amados irmãos que estão aí em todos os lugares. Meu filho André e Letícia, querida Samira, Celso, todos os irmãos em Paraíba do Sul, os irmãos queridos, a Zilma, todo mundo que está aí, amamos vocês, Deus abençoe. Também a Priscila e o Cris, Deus fortaleça vocês em todos os lugares que vocês vão. E amados irmãos, em todos os lugares, como Paulo fala na sua carta aos Coríntios, todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então vamos continuando firmes. Eu comprei um livro agora muito interessante, só que ele não chegou ainda. Ele chama A Confusão Evangélica. É muito bom, é da Ultimato. Quem escreveu? Hein? Quem escreveu isso? Eu esqueci. Não é assim conhecido. Não é muito conhecido. Mas é muito bom, sabe, irmão? Eu estava vendo assim, uma tentativa de entender toda essa bagunça que está aí, né? Mas será que é alguém realmente... Ou é alguém que está puxando para um lado já mais... Criticam, mas... defende a forma, né? Defende a forma, exatamente. Eu não sei ainda, eu pelo resenha assim, achei interessante. Eu tenho alguns mistos, né, que tem uma mistura e tem essa mesma dualidade que você fala aí. Mas eu acho interessante a tentativa. Quando você pega um que pensa que é uma coisa, uma crítica, chega lá a ver... Ele está defendendo, né, o modelo, né? Tem isso, ele até critica, eles são assim hoje em dia. Muitos autores até têm a ousadia de fazer a crítica profunda, mas depois ele vai levando de uma maneira bem sutil de volta para a forma, como quisesse consertar a forma, né, do jeito que está. Então é muito difícil isso. Mas aí tem uns livros muito bons nessa linha de pesquisa. Esses são bons mesmo. Né? Esses são... Não tem meio termo. Esses daí é o que é e o pessoal está levando bem para a palavra. Deixa eu me ver.
A gente vai indo, né, irmão? Deixa eu ver aqui. Vou desligar, amados irmãos. É que eu estou esperando um pouquinho por causa do delay. Acho que o Lipe me falou que a última frase demora 2 minutos para passar. Ele demora 1 minuto e meio. Aí eu espero um pouquinho, a gente falou alguma coisa para não perder as últimas falas. Mas essa já pode perder. Essa não precisa gravar. Já passou 2 minutos?